Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho finalmente apresentar a vocês algumas editoras que eu venho descobrindo ao longo dos últimos anos. Eu acho muito importante fazer essa democratização da informação, porque nós, no universo dos livros, eu mesmo, estamos muito ligados e muito bem informados acerca do que as grandes editoras publicam. É natural que isso aconteça porque elas têm uma maior penetração na imprensa, mesmo entre nós booktubers. A própria Amazon é mais constante a divulgação de promoções dessas editoras e por isso acabam comprando mais livros delas. Mas a verdade é que, para além das grandes editoras, muita coisa está acontecendo e muita coisa boa. Mas envolve uma busca um pouco mais ativa da informação. Como o meu papel aqui é justamente facilitar a chegada até vocês desse tipo de informação, eu venho fazer essa apresentação de várias editoras interessantíssimas. Desde já eu deixo a dica. Se você deseja estar a par do que vem acontecendo com essas editoras, existem meios muito fáceis de fazer isso. Acompanhando os sites das próprias editoras é um meio, assinando eventuais newsletters que elas disponibilizem, e o meio mais natural para mim mesmo, que é o que eu adoto, é seguindo essas editoras no Instagram. Porque por lá você vai ficar inevitavelmente sabendo dos lançamentos. À medida que o ano for avançando, eu pretendo trazer mais e mais dessas editoras aqui também para o canal, até porque se eu também deixar a coisa rolar, eu só falo do que os grandes grupos publicam. Não há nenhum mal nisso, eu sou parceiro dos grandes grupos, adoro os catálogos, mas é preciso trazer também bibliodiversidade, uma bibliodiversidade que se conquista ativamente. Essas editoras, vocês vão notar à medida que forem se apropriando do catálogo de cada uma delas e de como eles são vendidos, os livros, na internet, nas livrarias, elas não são editoras justamente por conta do porte que conseguem fazer promoções, sei lá, de 70% de desconto, 60% de desconto. Então não adianta a gente ficar esperando esse tipo de promoção muito bombástica se quer conhecer o catálogo dessas editoras. Por outro lado, muitas das editoras que eu vou mostrar regularmente praticam preços que já são mais convidativos. Livros entre 40 e 50 reais, estourando 60. Então, assim, por mais que o livro às vezes esteja com o preço cheio na Amazon ou em qualquer outra livraria, esse preço cheio já é um bom preço cheio. Então, não precisa ficar esperando uma promoção bombástica, porque ela não vai vir, e desde logo já é possível adquirir o livro por um preço justo. Todas as informações a respeito de cada editora vão estar aqui embaixo, além de referências aos vídeos que a Tami, do Literatami, fez com os editores de algumas dessas editoras. São vídeos deliciosos em que ela entrevista e mostra um pouco mais por dentro das editoras. O vídeo da Mundaréu, especificamente, eu achei uma maravilha. Tanto é que é o mais longo. Eu acho que a conversa rendeu tanto. Fiquei muito empolgado mesmo. O da Patuá também é muito bacana, o da Instante, enfim, os que eu vi disponíveis. Depois não deixem de conferir. À medida que o vídeo for avançando, eu vou comentando a respeito da existência desses vídeos e entrevista da Tami do Literatami. Vou começar com duas editoras que agora são parceiras do canal. A primeira delas, a editora Moinhos, da qual eu tenho vários livros, nem todos estão aqui. E a editora Moinhos já tem um catálogo muito grande, muito relevante. Eles publicam literatura nacional, eles publicam bastante literatura latino-americana, mas também publicam livros do mundo todo. É uma editora voltada principalmente à ficção literária e à ficção literária do mais alto gabarito do mundo todo. Eles buscam muito ativamente esses escritores que estão fazendo muito sucesso lá fora, mas que não necessariamente são os best-sellers que vão chegar até nós pelas grandes editoras. Por exemplo, aqui no canal eu já comentei 2 livros deles em resenhas. Os Urubus Sem Penas, do Julio Ramon Ribeiro, que é um grande escritor do Peru ao lado do Mário Vargas Llosa. Agora, por exemplo, este escritor foi publicado pela Carambaia. Talvez algumas pessoas acompanhem mais a Carambaia.
Mas antes ele já havia sido publicado pela Moinhos. E vale conhecer essa coletânea, que é maravilhosa. Dentro aí da onda das latinas que falam sobre o horror, sobre a violência, eu já li, comentei e adorei este livro aqui da Dolores Reis, uma escritora argentina, chamado Come Terra. Também foi um lançamento do ano passado. É um livro de estreia dessa escritora, mas uma estreia assim que já rendeu traduções para o mundo todo. E a Moinhos estava atenta a isso e trouxe o livro para o Brasil. Tem esse outro livro, por exemplo, que foi finalista do International Booker Prize de 2020, As Aventuras de China Iron, da Gabriela Cabeçon Câmara. Minha amiga Denise Mercedes já leu, adorou. É um livro que dialoga com a tradição argentina, com Martin Fierro, que é aquele livro clássico com o qual o Borges também dialoga. E tem, assim, uma capa linda, uma arte gráfica muito bonita. Tem, por exemplo, um outro escritor, que é um escritor português muito célebre, pouco publicado no Brasil, que eles publicaram um livro, que é o Virgílio Ferreira, de Manhã Submersa. Eu tenho aqui também dessas escritoras latinas que lidam com o horror, da equatoriana Maria Fernanda Ampuero, Sacrifícios Humanos e Rinha de Galos. Esses são apenas alguns exemplos, porque o catálogo é muito mais vasto. Vale a pena acompanhar nas redes sociais, dar uma explorada lá no site deles. Eles têm uma newsletter para poder estar a par do que eles vêm publicando, porque é muito interessante. Uma outra editora, que também agora é parceira do canal, que é uma editora que eu descobri recentemente. Eu ainda não li os livros deles, mas eu já trouxe muita coisa deles para a minha coleção. Eu até disse isso no formulário de inscrição, que eu conheci mais ou menos no ano passado, já trouxe muitas coisas, então o próximo passo é de fato começar a ler e comentar esses livros aqui no canal. Eles têm um catálogo muito diversificado, muito bem selecionado e interessante. Vocês vão ver isso aqui pela seleção. Por exemplo, tem esse livro Eizerroaz, da Sara Galhardo. A Sara Galhardo é uma escritora argentina dos tempos do boom, mas que ficou meio esquecida. O fato de ser mulher contribuiu muito, porque era um grupo excessivamente masculino, ou melhor, só masculino. E ela depois foi resgatada aí, a memória literária dela, pelo Ricardo Piglia. E essa é uma edição, a premissa desse livro é super interessante e a edição é muito bonita. Eles publicam, por exemplo, a grande Adriana Lisboa, que também sai pela Alfaguara. Esse livro de poesia da Adriana Lisboa foi muito bem falado. Amigos meus que gostam de poesia falaram muito bem. Se chama O Vivo. Eles publicam muito autores premiados e que foram premiados por conta dos livros que eles publicaram pela Relicário, como esse O Ausente, do Edmilson de Almeida Pereira, ou Uma Exposição, da Ieda Magre. O Volney Fernandes falou muito bem, salvo engano tem vídeo da Aline Aimee também. Eles trouxeram de volta a poesia dessa escritora, Maria Lúcia Alvim, acho que agora já está falecida, infelizmente. E esse livro ganhou prêmio quando foi publicado, Batendo Pasto. Tem esse outro livro de não ficção, super interessante. Acho que esse foi o primeiro livro deles que eu comprei, O Rio Antes do Rio, sobre meio que a história, né, anterior aos portugueses do Rio de Janeiro, a história indígena. É um livro lindo também, muito bem editado, que eu preciso ler dentro aí das minhas leituras sobre Rio de Janeiro. Então vale a pena acompanhar a editora Relicário, ela certamente vai aparecer mais vezes aqui. Há até um livro da Mariana Henriques que eles publicaram sobre e analisando a grande Silvina Ocampo, que chama A Irmã Menor. Tá no meu radar, certamente vai ser uma das próximas leituras. Depois vem a editora Mundaréu. Confiram o vídeo da Literatame, porque o vídeo que ela fez com a Silvia é a Silvia Nachenweng, é a editora da Mundaréu, simpaticíssima, é um papo delícia de se acompanhar. Eu estou lendo um livro deles no momento, que é O Senhor Presidente, do Miguel Ángel Astúrias, Prêmio Nobel de Literatura. Esse livro é fenomenal, muito bem editado, muito bem traduzido. A Denise Mercedes, com quem eu estou fazendo a leitura
lê em espanhol também, ela está comparando, só vi elogios, falando mais genericamente da editora. É uma editora que publica ficção do mundo todo e que nos últimos anos ganhou destaque pela literatura latino-americana. Eles têm 3 coleções principais, uma coleção mais voltada a livros sobre Primeira e Segunda Guerra, uma coleção de literatura mundial e outra coleção que se chama Nos Outros, de literatura latino-americana. Por exemplo, tem esse aqui do guatemalteco Augusto Monterroso, que eu acabei de comprar, as obras completas dele, os contos completos, na verdade. Tem esse Cancion, do Eduardo Ralfon, que por coincidência também é outro escritor guatemalteco, mas mais contemporâneo. Daquela coleção que eu mencionei para vocês da Primeira e Segunda Guerras, eu tenho A Marcha de Radetzky, do Joseph Roth, que é um livro que se passa no Império Austro-Húngaro. Eles, por exemplo, publicam o livro do Heinrich Mann, o súdito, que é o irmão do Thomas Mann. E de uma literatura mais contemporânea e internacional, eu tenho esse Nostalgia, do Mircea Cartarescu. Mircea Cartarescu é romeno? Bucareste é romeno, né? Enfim, depois vocês me corrijam. E eles comentam muito bem desse livro, desse escritor, dizem que ele tem chance de ganhar o Prêmio Nobel de Literatura e por aí vai. O catálogo da Mundarel é menor, tem uns 30 títulos, mas assim, é muito bem selecionado. Você vê que eles pensam muito, a Silvia pensa muito antes de publicar. E como ela faz isso, vocês acompanham lá na entrevista do Literatame, é fascinante. Depois tem uma escritora que eu conheci recentemente, salvo engano, foi inaugurada no ano passado e que tem uma proposta muito voltada para a América Latina. O nome dela é Peabiru. É um nome muito bonito, porque Peabiru é o nome dos caminhos que os indígenas percorriam ao redor da América do Sul, caminhos ancestrais, e que, por exemplo, iam desde Cusco, nos Andes, lá no Peru, até o litoral de São Paulo. Muito lindo. E eles têm também uma política de ter o livro barato o tempo todo. São livros ali por volta de 40 e poucos reais, até com frete grátis, você compra direto com eles no Instagram. Na Amazon também tem alguma coisa disponível, mas principalmente pelo Instagram você compra. Muito interessante, vale a pena acompanhar. E são bonitas as edições, são muito bem feitas. Eu recebi deles Uma Nova Espécie, da equatoriana, equatoriana Solange Rodrigues Pape, que parece ser uma escritora bem premiada e traduzida lá fora também, dentro dessa tradição aí das latinas e o horror. E este livro aqui, que eu comprei recentemente, se chama Os Homens Mais Altos, de um escritor argentino, eu e os meus argentinos, que nasceu, na verdade, na Patagônia Argentina. E vejam só a premissa desse livro. Em Os Homens Mais Altos, Fabián Martínez Sicardi dá vida a Manuel Palacios. Nascido na Patagônia no início do século XX, mestiço de mãe tehuelche e pai espanhol, e que, ao se deparar com seu destino, se vê diante de uma façanha inesperada. Provar que os tehuelches são um povo eleito. A jornada vital e mística de Manuel, que termina com uma épica incursão nas entranhas dos Andes, nos leva a percorrer a história mais sombria e ignorada desse território mítico chamado Patagônia, e que é, em larga medida, a história mais sombria e ignorada de toda a América. Esse livro parece ser fenomenal. Olha, estou super empolgado para ler. Depois tem a editora Instante, que também tem mandado bastante coisa aqui para o canal, que também tem uma entrevista no Literatame com o editor deles, que é uma delícia de se acompanhar, de entender como funciona a editora por dentro. Eles têm feito resgates importantes de escritoras. Por exemplo, o carro-chefe deles é aquele livro A Sucessora, da Carolina Nabuco, que pelo visto foi plagiado pela Daphne de Maurier e depois virou filme do Hitchcock. Enfim, eles resgataram esse livro e a história desse resgate é muito interessante. Eles também estão trazendo de volta a obra da Diná Silveira de Queiroz, por exemplo, com este livro aqui, A Muralha, que eu tenho, e são sempre edições que são uma
gracinha, como vocês podem ver aqui. Agora eles começaram a publicar a obra da Maria Adelaide Amaral. Por exemplo, eu recebi este livro aqui, Luísa, que é o mais recente lançamento, que foi um livro que também ganhou o Prêmio Jabuti na sua época. Dessa escritora Maria José Silveira, que tem sido muito celebrada. Eles já publicaram esse Maria Altamira, que também é um livro que vai se passar aí América Latina dentro e que foi muito bem comentado. A edição é bem bonita. E o que eu estou lendo, que eu recebi deles, de uma escritora cubana chamada Elaine Vilar Madruga, uma escritora cubana muito jovem, se chama A Tirania das Moscas, e também tem uma arte gráfica que é uma gracinha e tem tudo a ver com o livro. Se você já começou a ler o livro, você vai saber por quê. Então, Editora Instante também vale a pena acompanhar. Tem muita coisa boa e para além do que eu mostrei. Depois vem a Editora Patuá. Eu acho a proposta da Patuá uma coisa assim incrível. Também tem vídeo lá no Literatame. Eu já li um livro deles que eu adorei. Vou mostrar para vocês. E eles assim são uma editora que recebe originais de novos escritores. E eles publicam os novos escritores que eles selecionam a partir dos critérios que eles adotam de qualidade literária e não cobram dos escritores. Ou seja, não é aquele tipo de editora que o escritor paga para estar lá. É uma editora que arca com os custos e que quer e que de fato recebe e publica originais. Ou seja, eles fazem um trabalho de prospecção de novos escritores e escritoras. E eu acho isso muito bonito. E isso já se provou muito eficiente e muito bem sucedido, porque a quantidade de livros deles que já foram finalistas ou vencedores dos mais diversos prêmios literários no Brasil e aí na comunidade dos países lusófonos é enorme mesmo. Então vale a pena acompanhar. Os preços também são bons. Eles têm um clube do livro que é super barato também, que vale a pena acompanhar. Eu estou pensando em aderir. Eles têm em São Paulo um bar, que é Bar Livraria ou Patuscada. É muito interessante. E eu li deles este livro da Maria Fernanda Elias Magno, que se chama Quem Tá Vivo Levanta a Mão. Na verdade, eu li ele nas férias, mas foram férias em que eu li muita coisa. Eu acabei não produzindo conteúdo para tudo que eu li e esse livro ficou de fora. Mas eu adorei, a escrita da Maria é excelente. E a Maria é um caso desses de ser muito premiado. Esse livro mesmo acho que chegou a ser finalista do prêmio Oceanos. E olha, ela já tinha publicado outras coisas. O livro Enfim Imperatriz, publicado pela Patuá, venceu o prêmio Jabuti 2018 na categoria Contos. E o livro de poesias 179 Resistência, também da Patuá, venceu o prêmio Biblioteca Nacional de 2020. Tipo, todos os livros dela, publicados pela Patuá, venceram ou quase venceram os principais prêmios literários. Então tem esse livro dela, depois eu já comprei esse outro, que é o Enfim Imperatriz, ele está aqui, para vocês terem uma ideia, tanto que eles fazem esse trabalho de divulgar os novos escritores, os novos talentos. A Micheline Verunski, que hoje é publicada pela companhia O Som do Rugido da Onça, antes foi publicada por eles, com esse Nossa Teresa, Vida e Morte de uma Santa Suicida. Esse livro também parece ser uma delícia. Outra que é publicada por eles é a nossa querida Aline Aimee, que também é poeta e cujo primeiro livro, e o segundo também, mas o segundo eu ainda não tenho, foi publicado pela editora Patuá. Enfim, vale a pena acompanhar, vale a pena prestigiar esse trabalho que não é fácil, que é muito corajoso, de prospecção e de bancar novos escritores. Eu acho fascinante, fascinante mesmo. Por fim, nós temos a editora Nós, que é outra editora também que publica muitas mulheres, vem sendo premiada, tem publicado os diários da Virginia Woolf. E, por exemplo, no ano passado eles publicaram o livro de poemas da Luísa Romão, também guardamos pedras aqui. Foi o vencedor do Jabuti não só na categoria de melhor poesia, como na de melhor livro do ano. Uma escritora que fala muito bem, eu ainda não li, mas quero ler, tanto é assim que eu já tenho os livros. É a Mariana Salomão Carrara. Se Deus me chamar, não vou. E é sempre a hora da nossa morte. Amém. Os títulos são maravilhosos.
uma escritora também que falam muito bem, a Sheila Ismanioto. Eles já publicaram dela Meu Corpo Ainda Quente. Um livro que o meu amigo Almasta leu e adorou e me indicou, por isso eu comprei, de um escritor que nasceu em Paris e foi criado no Senegal, que é o David Diop, este irmão de alma. E por fim, um livro que eu recebi da escritora, foi lançado por eles recentemente, da Helena Machado, Memória de Ninguém. Vale a pena acompanhar, também é um trabalho precioso, enfim, que merece ser mais conhecido. É isso, pessoal. Espero ter, com esse vídeo, conseguido ampliar um pouco os horizontes, o que é sempre bom. Não se trata que, não vamos ler grandes editoras, nada disso, não é esse o espírito. Vocês sabem que eu leio, sou parceiro, compro um monte de coisa. Mas de simplesmente trazer mais gente para a roda, para a conversa, e isso é sempre enriquecedor. Não deixe de conferir a descrição do vídeo, onde tem todos os links para vocês começarem a acompanhar essas editoras. Se gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, porque este também é um canal pequeno. Tem a pequena editora, tem o pequeno produtor de conteúdo, sou eu que precisa do seu apoio. Faça isso, compre pelos links da Amazon sempre que for possível, participe do clube de leituras do canal. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.